Talvez muita gente tenha a expectativa meio quebrada quando vai assistir esse filme, porque vai esperando algo mais engraçado, né? Algo mais cômico, até mesmo algo um pouco mais sensual, pela forma como o filme vende uma premissa ali relacionada aos casais, né? Aos relacionamentos ali que o filme está trazendo. Mas o fato é que o Convite consegue realmente surpreender positivamente, ao meu ver, porque ele traz, dentro de uma ideia que já por si só ela é bem provocadora, né? Pela maneira como ele está trabalhando a ideia dos dois casais e do relacionamento que eles têm ali, né, um relacionamento aberto de um desses casais, mas principalmente pela forma como ele usa isso para puxar temas mais delicados, né, temas mais tabus e temas bem maduros, propondo reflexões e pensamentos ali, debates muito interessantes sobre coisas como masculinidade, relacionamento, maternidade. Então são todos temas que, por mais que sejam temas complexos e sejam temas que sejam falados em outras obras, eles encontram aqui no Convite, sob a direção do Olivia Wilde, um desenvolvimento que eu acho muito válido, principalmente porque ele é um filme que, num primeiro momento, ele cativa muito pela comédia, né? Ele traz ali um jogo de casais que é muito interessante, porque primeiro ele apresenta para você um casal composto ali por Joe e pela Angela, que são interpretados pelo Seth Rogen e a Olivia Wilde. No primeiro momento, a gente vê que o Seth Rogen ele tá ali naquele papel de sempre, né? Aquele cara que tem sempre o mesmo humor, tem sempre o mesmo estilo ali de atuação, aquela risada tão característica dele. Só que a gente começa a notar que não dá, aparentemente, para esse casal ter um mínimo de conversa sem ter uma troca de farpas, sem ter ali um estresse, sabe? Eles estão sempre brigando, eles estão sempre se incomodando. E a partir do momento que a gente tem em cena o outro casal, né, o casal secundário, que é composto ali pela Penélope Cruz e o Edward Norton, que interpretam respectivamente a Pina e o Hulk, a dinâmica ela vai mudando ao passo que a Olivia Wilde ela vai meio que cozinhando um cenário ali, uma sensação de angústia, sabe? Eu acho que o Convite ele é um filme que ele ganha muito justamente porque ele é um filme bem angustiante, mas de uma forma diferente do que seria um filme de terror. E eu acho que muito vem por causa dessa ideia de trazer temas muito tabus, trazer temas que são temas delicados, mas que são temas que hoje em dia, queiram ou não, eles já estão tão ali enraizados no tecido da sociedade que a gente não consegue mais falar de um tema sem falar do outro. A gente não consegue mais falar de um relacionamento saudável sem falar de masculinidade tóxica ou de masculinidade saudável, sem falar da questão da maternidade, sem falar de uma questão de maturidade de duas pessoas que estão juntas ou não, né? Maturidade enquanto indivíduos, maturidade do casal. E aí é claro que só depois de passar por tudo isso que a gente consegue chegar num debate um pouco mais maduro e talvez um pouco menos voltado a preconceitos, quando a gente fala de relacionamento aberto, quando a gente fala, sei lá, de troca de casais, de amor livre, que também são temas que são parte ali da narrativa de O Convite. Mas para mim o mais interessante aqui é notar como, apesar de todos esses temas, apesar de ter todo um jogo de cena muito interessante, a Olivia Wilde ela não se basta no raso das coisas, né? É um filme que ele tem um nível de aprofundamento dos debates muito legal, mas a forma como ela conduz isso pro espectador é ainda mais interessante porque nunca é aquele filme que parece que tá tentando te panfletar uma mensagem, sabe? Tem muito filme que ele traz ali temas importantes, até mesmo filmes, por exemplo, de terror, que parece que eles estão tentando bater numa tecla, eles estão tentando, mais do que te entreter, mais do que te mostrar um filme, eles estão tentando te dar uma aula. E eu acho que a Olivia Wilde, ela é muito feliz ao conseguir evitar isso aqui. O Convite, ele é um filme completamente despretensioso, pelo menos no sentimento, né? Ele é um filme despretensioso na maioria das cenas. Ele não é aquele filme pedante, ele não é aquele filme que palestrinha, apesar de estar sempre trabalhando esses temas ali de uma forma, muitas vezes até subliminar, né? Apesar de ter, por exemplo, as brigas do casais, a gente tá absorvendo aquela briga, a gente vai entendendo realmente os significados das frases, os significados ali, o que eles estão realmente sentindo já ao final do filme. E ela consegue fazer muito disso por causa da forma como ela trabalha justamente os enquadramentos de cena, né? O jogo realmente de cena ali, de trazer uma fotografia que ela é muito efetiva, de trazer um design de produção muito interessante, mas até mesmo transformando o apartamento, né? O apartamento que é o palco de todo esse filme, é um filme que se passa todo num único lugar, todo ali numa única locação, mas o próprio apartamento ele meio que ganha vida e aos poucos ele vai se tornando um dos principais personagens ali, né? Apesar de que são poucos personagens no filme, não dá nem pra dizer que é um personagem principal e os outros não, porque todo mundo é principal ao mesmo tempo que todo mundo é coadjuvante, e o próprio apartamento é um dos personagens que se destaca. Porque a Olivia Wilde, ela usa esse apartamento de uma forma meio labiríntica, que ao mesmo tempo que a gente fica meio perdido nesse apartamento em vários momentos, ele tem um ar meio de quase de armadilha, e a gente não entende quão grande ele é, a gente não entende quão apertado ele é, isso cria uma sensação
um pouco angustiante, porque ele é meio claustrofóbico, ao mesmo tempo que a gente se sente perdido, mas ele é um lugar muito amplo, tem várias salas, tem vários quartos, né? Tem ali o estúdio de música do personagem do Seth Rogen, por exemplo, tem mais de um quarto, é dito que eles têm uma filha que nunca aparece ali, porque ela não está na casa, né, durante os eventos do filme. Então a gente entende, conceitualmente falando, que é um apartamento grande, só que meio que o jeito que a Olivia Wilde coloca a câmera, posiciona ali os atores e convida o espectador a entrar naquela realidade, sempre faz com que tudo seja muito apertado, muito claustrofóbico. Parece que a gente... Sabe quando você tá numa sala e duas pessoas ali começam, sei lá, a discutir, você não tem muito pra onde ir, mas você também não quer ficar ali? É quase a sensação que a gente tem durante boa parte de O Convite, que alimenta esse elemento, alimenta essa ansiedade no espectador conforme a gente está acompanhando aquele filme que, supostamente, numa primeira camada, ele é um filme sobre uma relação aberta, né? Sobre uma troca de casal ali, né? Por isso que eu falei que a gente vai até às vezes com uma expectativa de que seja algo mais engraçado, de seja algo até bem sensual, quando na verdade ele é um drama que, quando ele decide mostrar realmente a que veio, ele não dosa a pílula de forma alguma. Mas antes de eu continuar falando de O Convite, deixa eu só me apresentar para quem ainda não me conhece. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no canal. Se você está curtindo esse vídeo, te convido a se inscrever, né, primeiramente, se você não tiver inscrito, eu vejo que muita gente me assiste, mas não se inscreve aqui no canal, então já aproveita para se inscrever para não perder nada do que tá saindo. Se você tá gostando, deixa aquele like e também te convido a deixar um comentário sobre O Convite. Se você já assistiu, comenta aqui o que você achou, se você gostou, se você não gostou, ou se você não viu, comenta a sua expectativa para esse filme, porque eu vejo que muita gente ainda não viu, mas né, aquela coisa, é um filme que tá no boca a boca das pessoas, está se alimentando desse boca a boca merecidamente, porque é um filmaço. E bora aí continuar falando de O Convite, filme dirigido pela Olivia Wilde. Nesse filme tem um remake ali que eu achei, né, eu não vi o filme original, né, só vi quando começa, ele fala que é baseado em outro filme, não vi o filme original, mas independente disso, eu acho que é um belíssimo trabalho que a Olivia Wilde faz aqui na composição de cenas, na composição ali realmente desse jogo entre os casais que deixa a gente tão angustiado. E que eu preciso acreditar boa parte dessa angústia, boa parte desse sentimento de angústia ao trabalho de trilha sonora que é excelente. Logo nas primeiras cenas foi um aspecto do filme que estava me chamando muita atenção, porque a trilha sonora, ela dá muito esse tom da ansiedade. Em alguns momentos ela apresenta uma calmaria que a gente nem percebe que a trilha abaixou. Já em outros momentos parece que a trilha sonora está tentando gritar mais alto até mesmo do que os personagens quando eles já estão discutindo, ou seja, no meio de uma gritaria, a trilha sonora também se apresenta como uma gritaria, né? Dá aquela coisa assim incômoda que mostra sempre como os sentimentos eles estão aflorando, principalmente quando eles estão calados, né? Nos momentos que os atores eles estão mais na troca de olhares, eles estão mais ali lidando com o desconforto, muitas dessas vezes a trilha sonora já está fazendo os sentimentos aflorarem antes que alguma palavra seja dita, antes que alguma voz suba de tom. A gente realmente acaba sendo envolvido na dinâmica desse casal, né? A gente não precisa conhecer esses dois personagens, o Joe e a Angela, de muitos anos, porque a gente conhece um Joe e uma Angela, a gente talvez já tenha sido parte de um casal com essa dinâmica de Joe e Angela. Então a gente entende o que o filme tá falando, a gente entende o que o filme tá mostrando, e o filme também faz esse trabalho sensorial, né? A trilha sonora grita no meio das brigas, a trilha sonora abaixa o tom quando o clima fica mais calmo, né? Quando o clima dá uma abrandada, digamos assim, ao mesmo tempo que o trabalho de cores, por exemplo, o trabalho de fotografia e de design de produção, que eu já elogiei porque o apartamento é muito interessante, esse apartamento meio labiríntico é muito interessante, mas aí também tem um trabalho de cores, de escolha de cores e de figurino, que eu acho muito legal. Porque se você parar pra prestar atenção, olha como as cores ali dos atores, né? As cores dos personagens, elas dizem muito sobre isso. A personagem da Olivia Wilde, que é a Angela, ela basicamente se mescla com as paredes em vários momentos, né? As roupas dela são praticamente no mesmo tom. A gente vê ela desaparecer naquele ambiente porque ela está completamente à vontade. Não necessariamente à vontade, mas ela está, digamos, acomodada naquele cenário. Enquanto o Joe, ele tá acomodado, mas ele não está 100% acomodado, então as cores das roupas dele mudam levemente. Ele tá quase no mesmo tom, mas ele ainda se destaca, enquanto os vizinhos, né, o Hawk e a Pina, eles já surgem com tons pretos, são personagens de tons sóbrios, porque eles meio que são muito mais centrados, muito mais diretos ao assunto, eles sabem o que eles querem, eles sabem se manifestar, eles sabem dizer o que eles estão sentindo, e é completamente diferente da dinâmica de casais ali, né? A dinâmica entre o Hawk e a Pina é completamente diferente da dinâmica do Joe e da Angela. O Hawk e a Pina, eles já são, assim, mais
assim, aquele casal perfeito, aquele casal que é ideal, mas que é sempre muito bem complementada por causa desses tons sóbrios, desses tons de roupas pretas. Eles são muito diretos. Eu acho que é muito legal isso, como ressalta muito a dinâmica dos personagens, a personalidade dos personagens, que obviamente não ia funcionar tão bem se não fossem excelentes atuações. A Olivia Wilde trouxe 4 atores, né? Ela, que é a diretora, inclusive, sendo também uma das atrizes, mas ela trouxe outros 3 atores, e os 3 atores, todos muito bem, né? A Penélope Cruz, o Edward Norton e o Seth Rogen, inclusive o Seth Rogen é que tá dentro desse arquétipo Seth Rogen, mas ele está muito bem na atuação, na composição de personagem. Todos os 3 atores com uma química excelente, a própria Olivia Wilde também muito bem em cena, mas eu preciso destacar muito aqui a Penélope Cruz, acho que desponta, inclusive, como uma atuação do filme ali que pode até empurrar esse filme para uma temporada de prêmios, digamos assim. Pra mim ela é o grande destaque, inclusive eu acho que ela nunca esteve tão bonita, né? Nossa, eu tava distraído assistindo o filme, eu tava assistindo o filme, que mulher linda, cara, e ela tá mais velha, ela tá mais bonita, sabe, talvez muito pela dinâmica realmente da personagem, né, ela está segura de si, ela tem uma presença em cena que quando ela entra em cena, tanto ela quanto o Hulk ali do Edward Norton, eles mudam a atmosfera do lugar, sabe, mas assim, excelente. E é muito legal como tudo isso alimenta ali uma panela de pressão que está sempre fervendo, o ambiente está sempre esquentando, está sempre ficando mais apertado, mais ansioso. Me lembra muito a dinâmica de Shiva Baby, que é um filme excelente, que eu gosto pra caramba, com a Rachel Sernot, e que é um filme também que ele é um filme completamente guiado ali, né, pela ansiedade, né, completamente um filme de gatilho o tempo inteiro, você fica ali cada vez mais ansioso, cada vez mais envolvido, cada vez mais tenso. E o Convite, eu acho que ele repete muito bem esse tom, só que eu acho que ele é muito bem direcionado ali com a dinâmica dos temas que ele quer trazer, né? E aí são esse lance do que eu falei dos temas, que são temas meio tabus, que são temas muitas vezes muito importantes e que não são falados. Todo o lance, por exemplo, da masculinidade ali do personagem do Joe, eu acho que tem um ponto exato ali onde toca na questão dele não estar se sentindo realizado, dele estar infeliz. E não é que ele está infeliz no casamento, ele está infeliz com a vida dele, porque tem todo um aspecto da vida dele profissional, pessoal, de conquistas, que pesa nas costas dele. Eles falam, né, da questão dele ser um personagem que está com as costas doendo, as costas dele travam, e isso estar linkado com ele estar carregando muito peso nas costas, mentalmente falando, né, psicologicamente falando. A personagem da Pina, ela é uma psicoterapeuta e sexóloga, então ela acrescenta muito nesse aspecto. Aliás, é um filme muito de terapia. A gente vai esperando outra coisa e a gente recebe terapia. E é justamente nessa parte final onde, sei lá, meio que o tecido da moralidade ele rasga e o filme ele vai pra um outro lado, né? Ele vai pra um lado de revelar a hipocrisia, de tocar até num lado mais romântico da coisa, tanto no sentido do romance de um casal, quanto num romance da poesia da vida. Então, um desfecho que eu acho muito legal, muito maduro. E eu gosto até mesmo de como ele usa a questão do erotismo no filme, que nunca é de uma forma meio banal. Apesar de ser algo ali que fala muito da questão, por exemplo, do prazer, né? Ter prazer, e é importante ter prazer, é importante envelhecer e ser mãe e constituir família e manter o prazer, a atração sexual. Isso está ali no filme, mas ainda fala muito da questão da conexão ou falta dessa conexão entre um casal. Então, assim, é um filme que, como eu falei, é muito maduro, não dosa a pílula, sabe? É o tipo de filme que, se você se reconhecer em alguma situação, ou se você conhece alguém numa situação assim, você vai ficar meio que sabe, é meio complexo o final desse filme, mas é também onde o filme ele brilha mais, assim, pra mim. Ele é onde o filme ele consegue trazer um lado, assim, mais elevado da coisa que ele tá tentando, né? Tudo que ele se propõe a fazer, mas ele não é aquela comédia de costumes rasa, não é aquela comédia de costumes que quer tirar uma gargalhada a qualquer custo. Não, ele tem um ponto ali de incômodo, ele tem um ponto ali de crítica. Ele é um filme que ele não tem medo de ser ácido, e essa acidez muitas vezes ela tá nos detalhes, sabe? O diabo tá nos detalhes, e muitas vezes isso é numa troca de diálogos muito rápida, num detalhe como, por exemplo, o soufflé, num vinho que não é comprado, ou num vinho que é aberto ali para ser servido. Tudo isso vai trazendo uma acidez, vai trazendo uma constante, uma crescente ali de ansiedade, que no momento que estoura, esse filme ele vai para um lado muito, eu acho que até sóbrio, inesperadamente sóbrio, ao ponto de ser um filme que termina com meio com nó na garganta, sabe? Mas é um filmaço, acho excelente, gosto muito do final desse filme, gosto muito das atuações desse filme. Eu acho que é um filme que deixa muito
pra imaginação e deixa muito pra reflexão. E é o tipo de obra que, por isso que ela consegue ganhar muito no boca a boca, sabe? É o tipo de filme que você assiste e você quer recomendar pra alguém, você quer falar desse filme com alguém. Cara, vale demais. Então, pro convite, eu dou nota 8. É um filme que me surpreendeu muito, porque eu tava esperando, né, até cogitando que ele fosse pra um lado um pouco mais cômico, tipo aquele Amores à Parte, da Adria Arjona e a Dakota Johnson, que é um filme muito legal, também gostei bastante, mas é um tom completamente diferente, ainda que parta meio que do mesmo assunto, e ele vai pra um lado um pouco mais desconfortável, até me lembrou um pouco o drama em alguns pontos, só que o drama também ele vai mais além ainda, ele é um pouco mais ácido ainda. Assim, a gente tá bem servido, sabe? A gente tá bem servido de filmes de constrangimento. Mas por enquanto é isso, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.